Daniel Portela, médico pediatra, o caso do bebê que não mamava depois que a mãe saiu para o trabalho. Então, uma mãe chega para mim com um bebê já de 5 meses, ela voltou a trabalhar recentemente, a licença de maternidade foi até os 4, e ela dizia que a criança não estava mamando, não aceitava nem o leite ordenhado, nem fórmula láctea, no copinho, na colher, de que for. A mãe da mãe, no caso a avó da criança, quem ficava com o bebê, e o bebê não aceitava. A mãe trabalhava 6 horas, um período de 6 horas consecutivos, e esse bebê ficava com a avó, então, sob cuidados. Mas, conforme o relato da mãe, por 6 horas consecutivas, esse bebê não aceitava nada, nenhum tipo de leite ofertado. Bem, eu achei muito interessante porque em 16 anos, já daqui a pouco ultrapassando isso aí, 16 anos de pediatria, eu nunca tinha visto um caso. Então, se você nunca viu um caso como esse, com certeza você vai ter que questionar. Peraí, essa criança está passando 6 horas sem comer, o que está acontecendo? Bem, qual foi o desdobramento dessa história, gente? Ao longo da anamnese, da entrevista, na consulta, que a gente percebeu. Na verdade, esse bebê, ele não estava ficando com a avó o tempo todo. O que aconteceu? Perguntei, mas você leva ele para o trabalho de vez em quando? Você volta em casa de vez em quando? Aí a mãe disse, doutor, assim, na primeira semana eu nem trabalhei, eu ficava voltando. Aí, de vez em quando, agora a gente leva ele para o trabalho. Mas se eu trabalho num lugar que é muito cheio de gente, eu não tenho um lugar próprio, eu não estou querendo levar ele lá. Mas o resumo da história, esse bebê, ele estava sendo levado, ou a mãe voltando para o trabalho. E isso que foi ensinado para ele. É claro que esse bebê aprendeu que se ele recusasse tomar o leite, na mamadeira, a fórmula, o leite ordenhado, o que for, ele aprendeu isso porque ele foi ensinado, gente. A avó se desesperava, a mãe no trabalho se desesperava, instabilizava completamente e todo mundo corria, levava, ou a mãe voltava para casa, ou o bebê era levado ao trabalho, certo? E, é claro, esse bebê, por mais de 1 mês, ele vinha mantendo esse comportamento. Um dia ou outro a mãe não ia, ele tomava uns golezinhos, bicava um pouquinho o leite e ia rolando. O problema é que essa mãe chega para mim já com orientações, precárias, profissionais de saúde orientando a introduzir a alimentação com 4 meses, dar mingau, mingau de farinha, orientações profissionais, conforme o relato da mãe, e a opinião também de terceiros, que essa mãe já vinha introduzindo frutas, ou seja, fazendo a introdução alimentar aos 4 meses de idade, antes dos 5. Então, olha que problema. Mas o que a gente aprendeu nessa história aí? Qual foi a orientação que eu fiz para a mãe? Dona fulana, é o seguinte, você precisa trabalhar? Sim, não dá para largar o trabalho. Tá? O trabalho é uma necessidade. Então, vida que segue. É isso? Beleza. Você tem uma pessoa que cuide do seu filho. Tem a avó. Que maravilha. Já fez uma oração para agradecer? Ótimo. Você está ordenhando, você quer fazer o leite materno ordenhado. Maravilha novamente. Só está faltando uma coisa. Só está faltando você comunicar para o seu bebê, para você mesmo e para o seu bebê, que esse aleitamento materno direto acabou, infelizmente acabou. Tudo bem. O que nós podemos fazer? Ser honesto com esse bebê. E ser honesto consigo mesmo. Porque é importante que você fale para você mesmo que você vai virar as costas, vai para o seu trabalho e vai deixar o seu filho com a sua mãe, uma pessoa de confiança, quem vai alimentar esse bebê. Quando você fizer isso no seu coração e o seu bebê sentir essa mensagem, pode ter certeza, não vai durar muito mais do que 1 dia. Ele vai aprender que ele precisa tomar o leite, até porque não vai existir a levada até a escola, até o trabalho, que era uma escola, e nem você vai retornar, porque você não consegue, você só trabalha 6 horas, você pode até ter uma redução dessa carga horária, não é isso?
mas você vai ter que fazer no extremo, pelo que você combinou com o seu patrão, ou seja, a realidade não vai dar para levar o bebê e nem voltar, né? Então, esse bebê precisa aprender a ficar sem você. E aliás, isso é super saudável e necessário o bebê ficar sem a mãe algumas horas. E ele vai sobreviver muito bem. Ah, doutor, mas eu não aguento. Agora a gente chegou então no ponto elementar da história. As suas emoções. Né? Eu estou tentando simular a consulta aqui, viu, gente? E tentando ajudar até. Muitas mães podem se identificar com esse vídeo. E aí a mãe se desespera. Né? Mas eu não aguento, que eu vou ao trabalho, eu fico com o coração na mão. Pois é, essa é a história. Enquanto você estiver com esse coração na mão, você estará transmitindo essa mensagem para o seu bebê. Que ele está inseguro sem você. E que ele precisa recusar o leite para ter uma barganha e para que você volte. E enquanto você estiver dessa forma, você vai ficar voltando. Nenhum bebê vai ficar sem se alimentar. Ele vai aprender. Não existe isso, como eu citei, 16 anos de pediatria. Eu nunca vi um caso desse. Tá? Agora, o que existe é isso. Essa é a história que está acontecendo. Um bebê que está comandando o processo, ele através de um comportamento inconsciente da mãe, que, para terminar o vídeo, tem muita coisa atrás dessa história. Tá? Essa mãe tem uma história de dificuldade na infância. Né? Foi uma mãe que não teve os seus pais, a própria mãe, presente durante a sua infância, acabou sendo criada por terceiros, né? E depois encontra essa mãe. Então é uma mãe que tem sentimentos de abandono, de falta dos seus cuidadores. Olha o que acontece. Uma mãe que teve história de dificuldade na infância, de ausência do pai e da mãe, e ou da mãe, um ou do outro, e que em algum momento tem memórias de abandono, entre aspas, gente, de falta, de ausência dos seus pais. Essa mãe pega esses sentimentos de ausência, que estão lá mal resolvidos, né, colocados debaixo do tapete do inconsciente, escondidos nas entranhas da alma, e nesse momento de amamentação, como eu já fiz vários vídeos aqui, esses sentimentos, eles explodem. E aí, essa mãe, o que ela quer? Ela não quer largar o filho, porque na verdade ela projeta no filho a sua própria imagem, que é assim que funciona a amamentação, né, gente? A mãe se relaciona com um bebê, né, através da sua própria imagem. Ela oferece a si mesma, né? Ela oferece o bebê, uma parte dela. Os seus sentimentos são projetados no bebê. O bebê começa a desenvolver essa relação de fusão, né? Fusão de não se separar, porque na verdade a mãe está transmitindo essa mensagem de que não saia de mim, né? Não vá embora, não me deixe só. O resumo da história. A mãe está falando para esse bebê, não me deixe só. É a mãe quem diz para esse bebê, não é o bebê. Então, se a mãe está dizendo não me deixe só, o bebê vai recusar os leites, vai pedir a ajuda da mãe. E como a mãe, que no fundo, na história toda, ela é responsável pela condução desse processo, né? Isso aí fica um ciclo vicioso. E um monte de coisa espalhafatosa, louca, começa a surgir, como eu citei, introduzir alimentação precoce, mingaus, maizenas, etc. e tal, né, leites artificiais, uma mãe que pode fazer leite ordenhado e quer fazer leite ordenhado. Mas tem todo esse cenário psicológico por trás da história. E eu espero que é isso, né, que eu quero passar aqui nesse vídeo. A sua história de vida se projeta na sua relação de cuidado com o seu bebê. Se você, mãe, teve dificuldade na infância, ausências de cuidadores, né, ou uma história de abandono, entre aspas, né, uma mãe, um pai que não conseguiram te criar e você ficou na responsabilidade, sob a responsabilidade de outras pessoas, isso vai se projetar no seu cuidado com o seu bebê. E muito comumente, numa relação de fusão. Uma mãe que não consegue permitir que o bebê se afaste dela. Tá? Eu espero que
esse conteúdo tenha sido relevante. Se inscreve no canal, curte, compartilha, deixa nos comentários aqui suas experiências, porque mais famílias podem receber essa informação e esse feedback é importantíssimo para nós.